É uma carta, esse capítulo 29, de Deus endereçado àqueles que estavam na Babilônia. Que eles estão assentados, pode assentar, pode ficar à vontade, pode se assentar assim. Isso. Capítulo 29, versículo de número 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, e habitai-as, plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E serei achado de vós, diz o Senhor. Aquele que anda com Deus sempre tem um milagre para contar. Aquele que anda com Deus em fé, sempre pisa no campo dos milagres, tem alguma coisa nos lábios para louvar a Deus, tem um milagre para falar, para expressar. Uma irmã me procurou hoje de manhã, depois do culto, dizendo assim: pastor, sabe aquele homem que o caminhão passou por cima, num acidente de moto, nós estivemos orando, tem um povo orando por ele. Eu falei: sei, como é que está? Falou: pastor, já está em casa, aleluia, Deus fez uma obra linda. Quantos glorificam a Deus? Que bom, que bênção. Eu fico feliz pelos milagres, pelos portentos, pelas maravilhas, mas é inegável que na minha vida, na sua vida, na trajetória nossa, nós passamos por períodos, por tempos, por ciclos, por momentos de grande aflição, grande dificuldade, seja por uma atitude nossa mesmo errada, isso nos traz algum tipo de consequência, ou seja por um tipo de provação. Há muitas origens do sofrimento e da tristeza, não é o cerne da minha mensagem. Nós temos mensagens gravadas falando sobre isso, e mensagens ministradas aqui neste lugar falando acerca disso. Mas independente da origem, da dificuldade, do sofrimento que nós enfrentamos, existem situações em que Deus, Ele não muda. Ele não muda a circunstância. Ele diz: vai lá, você vai passar. Fala: mas meu Deus, é um deserto. É isso mesmo, vai passar pelo deserto. Eu vou fazer um caminho no meio desse deserto. Ele vai falar para você: vai adiante, é só marchar. Mas Senhor, é o mar vermelho. Não, pode passar, fica tranquilo, está aí um outro caminho que eu vou abrir. É um caminho no meio do mar. O nosso Deus é fabricador de caminhos. Ele tem um caminho para você, e tem caminhos assim que Deus abre no meio de um lugar tempestuoso, difícil, complicado, e nos faz passar, às vezes, pelo vale da sombra e da morte. São lugares que esta noite eu quero chamá-los de lugares difíceis, complicados, que são inevitáveis de se passar. Tem horas que nós não temos como fugir, porque é inevitável, você vai passar, não vai ter jeito. É inevitável, você vai ter um processo que Deus tem na sua vida, vai passar pela moenda, vai passar pelo deserto. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus passaram pelo processo, passaram pelo deserto, passaram pela escola do deserto, passaram por alguma situação que Deus diz: não, vou mudar, é aqui mesmo, vai passando. Mas Senhor, sou teu filho querido, muito querido mesmo, vai ter que amadurecer, vai ter que andar, vai para frente. É inevitável para ti
este caminho e esta circunstância. Amados, quando a Síria, o grande império assírio, grande império, altos e baixos, a vida toda a história da humanidade, o império assírio para cima e para baixo, subindo e voltando, com grandes domínios, poucos domínios. Quando eles invadiram Israel, destruíram as 10 tribos de Israel. Quando entraram para destruir Jerusalém, Deus disse: não, Jerusalém não vai ser destruída. Eu só sei que a Síria foi minguando, foi se arrebentando, e a Síria foi destruída, e se levanta um novo império. Que império é esse? É o império babilônico, agora com o rei Nabucodonosor em cima do trono. Foi um império pequeno, foi um império de curto período, 70 anos aproximadamente, 70, 80 anos, foi curto, mas fez um estrago terrível. Com a inteligência eles entravam para possuir a terra dos adversários e tomavam os mais inteligentes dali, os de influência política, de influência entre o povo, e traziam para si, para a Babilônia, para que a Babilônia fosse um grande império intelectual. Era a ideia deles. E eles fizeram isso quando entraram em Judá. E quando eles entraram em Judá para destruir, entraram por 3 vezes, saqueando, judiando, destruindo. Na terceira vez, o povo de Israel: não, Deus vai fazer alguma coisa. Judá está dizendo: não, fica tranquilo, se a Síria, que é a Síria, Deus deu um jeito, imagine essa Babilônia. Pois bem, Deus faz com que, como consequência dos erros de Judá, como consequência dos pecados de Judá, como uma situação que Deus queria moldar, trazer uma nova identidade para o povo de Judá, Deus permitiu que a Babilônia entrasse. Não apenas entrasse, fez um estrago e destruiu o templo de Deus. Aí não havia risos, não havia sorrisos, não havia esperança. E os cativos de Judá foram levados, exilados para a Babilônia. Gente da estirpe de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados. E eu acho muito interessante aqui, que Deus ele deixa claro nesta carta, que ele endereça aqueles que estão na Babilônia, achando que Deus ainda vai reverter o quadro e trazê-los de volta rapidinho. Não, acabamos de chegar na Babilônia, mas Deus vai fazer alguma coisa e vai nos trazer de volta para Judá. E Deus manda uma carta através de Jeremias para o povo na Babilônia. Até os profetas na Babilônia, os profetas de Deus que moravam na Babilônia, foram levados exilados, estavam profetizando e dizendo: Deus vai nos levar rapidinho embora, fica tranquilo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo no final. E Deus manda uma carta dizendo: estão profetizando falsamente, vocês vão ficar aí. E olha que interessante, eu só gostaria de trazer esse enunciado do versículo 4, percebam comigo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos que foram transportados. E aí ele diz, que eu transportei de Judá para a Babilônia. Ei, enquanto Deus estiver assentado no trono, não foi Nabucodonosor que tirou-os de Judá e levou para a Babilônia. Quem os levou para a Babilônia foi Deus. Os governos podem se sentir autossuficientes, grandes e poderosos, mas nenhum governo está acima do reino de Deus. Deus, em última análise, sustenta todas as coisas, está no controle de tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós iremos tratar um dia. Deus tem todo o controle na palma das mãos. O Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono, como disse Isaías. Enquanto os governos estão correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer, o teu Deus está com o cetro nas mãos, assentado e dizendo: eu domino, eu governo, eu controlo, eu faço, eu refaço, eu destruo, eu construo, eu edifico, eu abato, porque eu sou Deus. Então nós não tememos nem o mal, nem a morte. Sabe por quê? Há um Deus que cuida de mim e cuida de ti. Aleluia. Com esta vírgula no que eu estou dizendo, eu gostaria de trazer uma mensagem séria para o teu coração, acerca da inevitabilidade das circunstâncias difíceis e complicadas. Como é que eu lido, pastor? Como é que nós lidamos? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você que eu não fiz hoje para as pessoas de manhã. Como é que você lidou com o inevitável da pandemia? Porque no começo da pandemia, 2 anos atrás, se levantaram falsos profetas também, dizendo: não, vai acabar já já.
é só a igreja fazer isso, acabou, resolveu. A igreja fez, e Deus disse, não, vocês vão passar. Sabe por quê? Porque enquanto Ele for Deus, é do jeito dEle, é da maneira dEle, é da forma dEle. Quem entende isso, diga amém. E eu disse isso para muita gente, é do jeito de Deus, acalma o coração, jejum temos que fazer mesmo, oração a gente tem que fazer e é sempre, não é no momento que a coisa está desandando não, é sempre, é diariamente. Se posicione diante do Senhor, segunda-feira agora, sem medo ou com medo, meu irmão. Segunda-feira é dia de posição diante do Senhor, consagração diante do Senhor, orações, intercessões, deprecações pela nossa liderança, pelos nossos governos. É tempo de oração, povo de Deus. Quem entende isso, diga amém. E como você se portou diante desse inevitável? Você se portou como o maior medroso do mundo? Você se portou como uma desesperada? Você se portou como alguém que não vê mais solução para esse mundo? Você lidou com isso tudo com muita ansiedade, muita perturbação? Não te julgo, é só uma pergunta. Você lidou de que forma? Com tudo isso que aconteceu está acabando. Você considera que você lidou de forma boa, positiva e cristã diante dessa circunstância toda ou não? Essa é a pergunta que eu te faço. E diante dessa pergunta, você dizendo ou sim ou não, não importa agora. O que importa é depois dessa mensagem. Porque a mensagem agora é exatamente sobre isso. Como lidar com o inevitável. Como é que era para Judá se portar diante do inevitável, lá na Babilônia? Como era para se portar? E eles se portaram de que forma? E eu entendo pela Bíblia Sagrada, olhando aqui para a carta que Jeremias escreve para o povo de Judá na Babilônia, e eu entendo que eu preciso lidar com o inevitável da vida, como ferramenta de Deus, para trabalho no meu interior, no meu coração. Eu lido com o inevitável na minha vida, como ferramenta de Deus, para o trabalho no meu coração. Ei, o teu Deus está sempre trabalhando. Jesus mesmo ministrou aos discípulos dizendo, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Diga amém por isso. Deus está trabalhando aqui, enquanto você está ouvindo essa mensagem, Deus está fazendo e mexendo em coisas aí dentro do teu coração, viu? E Ele trabalha em 3 dimensões. Ele trabalha por nós. Ou seja, enquanto nós estamos aqui em adoração, orando, louvando a Deus, você não faz ideia o que Deus está fazendo lá na tua casa. Deus está trabalhando lá no seu trabalho. Deus está fazendo coisas na sua empresa. Enquanto você canta aqui, Deus está enviando anjos lá na sua empresa agora. Deus está agindo naquela pessoa, dando trabalho para você. Deus está agindo, tocando no coração dele, no coração dela. As pessoas que têm abençoado você, enquanto você ora por elas aqui, Deus está trabalhando no coração deles, no coração delas. Deus está fazendo algo especial. Há tantos livramentos que você recebeu da parte de Deus essa semana. Se Deus descesse aqui e começasse a contar para você, você ia ficar com a boca aberta dizendo, tudo isso, Senhor, sim, eu trabalho por você e você nem imagina. Deus está trabalhando aqui esta noite. Deus trabalha numa segunda dimensão através de mim, através de nós. Deus usando a sua vida. Sabe aquela mensagem que você mandou de WhatsApp? Aquela mensagem, aquele sermão, aquele hino que você mandou para aquele grupo, e você nem imagina que pode ter tido um impacto gigante no coração de alguém que estava totalmente desesperado, desanimado, angustiado. Tem gente que quando recebe uma mensagem pastoral no WhatsApp, depois manda, liga e diz, pastor, você não faz ideia do que eu estava precisando, minha vida está assim, 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 e você acabou de ser usado tremendamente por Deus esta manhã, tremendamente por Deus neste momento. Meu irmão, Deus quer usar a sua vida. Ele não usa apenas vida de pastor, de obreiro, presbítero, diácono, cooperador, não. Deus usa a vida daquele que abre o coração e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aleluia. Deus quer usar a sua vida. E Deus, Ele trabalha numa terceira dimensão, que não é apenas por mim, através de mim, mas principalmente, é aqui que eu toco nesse ponto, Ele trabalha principalmente em mim, aqui dentro. Sabia que constantemente Ele está trabalhando aí dentro? Ele está mudando os seus conceitos, Ele está mexendo nos seus valores dia após dia, Ele está mexendo nas suas crenças.
Ele está trabalhando na sua interioridade de uma forma tão poderosa. E quantas vezes a gente diz assim: Deus, me livra da fornalha, me livra da cova dos leões, me livra da dor, e Deus está dizendo: nem sempre, filho, porque lá em Babilônia, Daniel, mesmo na Babilônia, com toda a genialidade e sabedoria de Deus, abençoando o império babilônico, ele foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, grande sabedoria, 3 jovens usados tremendamente para abençoar o próprio Nabucodonosor, foi enviado por inveja para dentro da fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecida. Sabe por quê? Nem sempre Deus nos livra da dor, da cova dos leões, da fornalha, do deserto. Mas uma coisa é sempre certa: Deus nos livra na fornalha, na cova dos leões, no deserto, te livra no exílio babilônico, te livra no inevitável. Deus está nos livrando sempre, porque Ele não quer o teu final em última análise, Ele quer a tua transformação interior, e Ele está fazendo isso neste inevitável que tu estás passando. Deus está movendo em coisas dentro de você, Deus está mexendo na tua interioridade e te mostrando que Ele quer ser o Senhor da sua história. E Ele mexeu na interioridade daquela nação de Judá na Babilônia. Algum cancioneiro evangélico já cantou aquele hino que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Meu irmão, essa tribulação pode ser tudo que você imagina, mas uma coisa que ela não é certeza, é estéril. Essa luta que você está passando, essa circunstância inevitável que Deus está permitindo que você passe, ela pode ser tudo, menos uma coisa: estéril. Deus está produzindo frutos dentro do seu coração. Segundo, como é que eu lido com o inevitável da vida? Segundo, eu lido da forma mais leve possível. E eu olho para a Bíblia Sagrada, no versículo de número 5, versículo de número 6, olha o que diz: ei, vocês que estão aí na Babilônia, é 70 anos que vocês vão ficar aí, filhos, e eu peço uma coisa para vocês. Olha o que Deus pede para eles, versos 5, 6, edifica casas, habita nessas casas, planta jardim. Não, Deus está de brincadeira comigo? Não está, Ele está falando sério. Planta jardim, planta pomar e come do fruto do pomar. O que, Deus? Você consegue imaginar, Deus, no meio de um exílio babilônico, longe da minha terra, longe do templo, o templo destruído, eu plantando laranjeira para chupar laranja, depois no final de tudo isso, Deus, é isso que o Senhor espera de mim? Exatamente. Dê os seus filhos em casamento, case-os, não diminua, se multiplique ali. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Lida com o inevitável na sua vida da forma mais leve possível. Tem gente que faz a coisa ficar mais pesada do que já é. Tem gente que é capaz de transformar aquilo que está difícil numa coisa impossível. Tem famílias que o pai, ao invés de se levantar como sacerdote da casa e dizer assim: não, eu tenho uma palavra de Deus para esta família, ele deixa mais pesado do que já é. Tem mulher que ela atrapalha mais do que ajuda. Tem hora, ao invés de se levantar como uma sacerdotisa, não, eu estou ouvindo da oração, eu estou ouvindo do jejum, eu estou ouvindo da consagração, eu estou ouvindo de uma leitura bíblica. Há uma palavra de Deus na minha boca para a nossa família. Senta todo mundo aqui, há algo de Deus para ser liberado para vocês. Não, ao invés disso, ela é mais pesada, ela é cansativa, ela é mais atribulada, ela faz mais o furdunço ainda dentro de casa. Mas Deus está dizendo para o povo de Judá na Babilônia, e dizendo para mim e para você: no momento de inevitabilidade das circunstâncias difíceis e complicadas, é hora de deixar o mais leve possível, não mais pesado. Você tem sido um agente de Deus de paz ou de guerra dentro da tua casa? Você tem sido um agente de Deus de paz ou de tribulação dentro do ambiente seu de trabalho? Pastor, o senhor não conhece meu ambiente de trabalho. É difícil, ele é complicado, e o que depender de mim, você vai ver, eu vou arrebentar com todo mundo. É isso mesmo?
Deus está dizendo, você é um agente de paz naquele lugar. Quem está entendendo aqui? Você é um agente de paz. Levante as suas mãos em nome de Jesus, porque Deus está declarando sobre a sua vida que você é um agente de Deus naquele lugar. É de você que vai liberar-se um foco de graça e de misericórdia no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua casa. As pessoas vão parar para pedir conselho para você, para pedir oração para você, vão estranhar, porque todo lugar a coisa está desandando, mas quando chega perto da sua vida, tem uma paz instalada perto de você que eu não sei o que é, e você vai poder testemunhar. É o Espírito Santo de Deus, Espírito de paz que permeia a minha vida e habita o meu coração, e você vai poder transbordar aqueles que estão à sua volta a graça de Deus. Lida como que se Deus estivesse dizendo para o povo de Judá: multiplicai-vos ali, não diminuais, tomai mulheres, gerai filhos, edifiquem casas, habitem nela, planta, comem do seu fruto. Como que se Deus estivesse dizendo o seguinte: ei, cuida dos seus afazeres, cuida dos seus afazeres, porque da tua vida cuido eu. Cuida dos teus afazeres, porque da tua vida cuido eu. Olha para o teu irmão da direita e da esquerda, diga para ele assim: Deus está dizendo algo para você hoje. Cuida dos teus afazeres, porque da tua vida Ele está cuidando. Aleluia. Depois dá um glória a Deus bem gostoso hoje. Aleluia, é isso mesmo. Glória a Deus. Como é que eu lido com o inevitável, pastor? Já estou encerrando, aguenta, ignore o calor agora e olha aqui para mim. Lida com o inevitável desse jeito. Lida como caminho de Deus para te levar ao propósito desejado. Versículo 10 e o versículo 11 diz assim: o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, Ele deu data. Mancebo, Ele deu data. Vocês vão passar 70 anos na Babilônia, e eu vos visitarei, e eu cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Eu cumprirei sobre vós a minha boa, perfeita e agradável vontade. Eu cumpro os meus desígnios sobre vocês, porque o nosso Deus, eu não me canso aqui de ministrar neste lugar sobre isso. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é um Deus de propósito, de desígnios, de destino. Você não entendeu? Eu vou repetir: o teu Deus é Deus de propósito, de desígnios e de destino. O teu Deus está te levando para o porto desejado. Você não está à deriva, você não está boiando, meu irmão, neste oceano de conflitividade, neste oceano de interrogações. Você não está à deriva, sem leme, sem remo, não. Há um Deus de propósito com as mãos estendidas sobre você. Há um Deus de desígnio cuidando da tua vida. Há um Deus de destino segurando na palma das suas mãos e dizendo: não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Aleluia. Lida como caminho esse inevitável para o propósito de Deus ser estabelecido na sua vida. Algumas coisas muito interessantes que se concluíram na vida de Judá, do povo de Judá, quando saíram do exílio babilônico. 70 anos ficaram lá, e saíram de que jeito, pastor? Saíram pior? Saíram pior? Você está saindo dessa pandemia de que jeito? Está saindo pior? Tem gente dizendo para mim: pastor, eu já estava fraco, estou saindo dessa pandemia arrebentado. Foi misericórdia. Então eu não sei o Deus que você está servindo, que Bíblia que você está lendo? Eu não estou lendo nada. Então agora está explicado, meu filho. Porque a partir do momento que você conhecer um Deus de propósito, de desígnio, de destino, você sai do inevitável da vida, dos problemas da vida, mais fortalecido em Deus, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da graça. Eu não estou saindo mais rico, mas está saindo mais cheio de sabedoria, de entendimento, de valorização daquilo que realmente vale, com mais entendimento e consciência do que de fato vale nesse mundo, e nesse mundo que vale a nossa comunhão com Deus, com a nossa casa. E diga amém por isso. Como é que o povo de Judá saiu do exílio babilônico, Alex? Saíram com pelo menos duas coisas muito importantes. Primeiro, saíram depois de 70 anos. Saíram primeiro com identidade. O quê? Que povo que fica morando no meio de outro povo e sai com uma identidade judaica verdadeira, de servo de Deus, de filho de Deus de verdade, falando hebraico certinho, bonitinho.
Que povo é esse? Só pode ser o povo que Deus cuida muito bem, aleluia! Você sabia que o templo estava destruído em Jerusalém, e alguém teve uma ideia lá no exílio babilônico: vamos fazer uma sinagoga? E a sinagoga nasceu lá no exílio babilônico, um lugar de culto, um lugar para eles se reunirem, cantar os salmos, louvar a Deus na língua deles, ensinar as crianças, como a gente está fazendo aqui agora, ensinando as crianças, ensinando os jovens, ensinando os adultos, a lei de Deus. Este lugar eles denominaram como sinagoga. Hoje existem sinagogas espalhadas pelo mundo inteiro. Acho que a primeira sinagoga aqui está lá na Bahia, 1600 e pouco veio a primeira sinagoga para o Brasil, para a América. A primeira sinagoga da América é aqui no Brasil. Se iniciou aonde? Se iniciou num exílio babilônico. Ali, quando eles saíram do exílio babilônico, eles puderam dizer: nós somos judeus, e nós servimos a um Deus poderoso, um único Senhor, e não a outro Deus além do nosso. E agora eles têm uma liturgia, eles têm uma estrutura religiosa preparada. O judaísmo nasce no exílio babilônico, ou seja, ele sai com identidade. Diga comigo, identidade. Será que não é isso que Deus espera de mim, de você, quando nós saímos de algo inevitável que Ele permite? Porque tudo quanto acontece ou é a mando de Deus ou a permissão dEle. Você está saindo com identidade, sabendo quem é você. Você está saindo dessa circunstância complicada, é difícil, entendendo quem é a sua família, a importância que você tem para esta igreja, para esta comunidade. Se você não sabe a importância que você tem para esta igreja, se você não sabe da importância que você tem ainda para a sua família, está faltando identidade. Você não é qualquer um, você é filho do Deus Altíssimo. Não é a Veja que categoriza quem nós somos, não é o Estadão quem diz quem nós somos. Nós não somos evangélicos como diz o IBGE, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Estamos em família aqui, assentados sobre a mesa, e Deus está na cabeceira como um Pai eterno, dizendo: eu vou alimentar a cada um de vocês. Segunda coisa interessante, que os judeus saem da Babilônia, eles saem nunca mais adorando outros deuses. Nunca mais se fala em idolatria em Judá. Vocês se lembram que antes disso, toda hora, Israel ora, adora a Deus. Há momentos que adora Baal, às vezes adora a Deus, às vezes adora Astarote, às vezes adora a Deus, mas tem os seus ídolos pessoais. Nunca mais, depois do cativeiro babilônico, eles se prostraram diante de outro Deus. Eles entenderam: há um só Deus poderoso, um só Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, e um Espírito que paira sobre nós aqui esta noite, e nós podemos glorificá-lo, exaltá-lo. Levante as tuas mãos, e somente a este Deus adorarás e prestarás culto, e é exatamente isso que estamos fazendo. Aplauda este Deus maravilhoso, então, glorioso, aleluia. Como é que eu lido com o inevitável, pastor? Pensamento de bem Deus tem para mim, pensamento de paz e não de mal, para nos levar segundo o seu propósito, o seu destino. Então leve como caminho de Deus para te levar para o propósito desejado. E quarto e último lugar, como que eu lido com o inevitável? Entendendo, tendo a consciência e a certeza que em meio ao inevitável, nós podemos clamar a Ele, e Ele nos ouvirá, e Ele nos responderá. Eu acho lindo este texto, versículo 12, 13 e 14. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. No meio do exílio babilônico, Deus se mostrou um Deus presente. Eu quero convidar o grupo de louvor para começar a se dirigir aqui à frente, porque eu estou encerrando esta palavra dizendo para cada um de vocês algo muito importante,
que 2 anos depois do cativeiro babilônico ter sido instalado, Nabucodonosor tem um sonho, e isto incomoda muito o coração dele, e ele diz: eu sonhei com uma estátua grande de ouro, depois com um peito de prata, e depois bronze, e depois vai indo ferro, até que os pés é de barro. O que isso quer dizer? Uma pedra saiu do horizonte e quebrou os pés, a estátua se desmonta. Isto perturbou Nabucodonosor de tamanha proporção que ele disse: se os adivinhos da Babilônia não descobrirem qual é o meu sonho e a interpretação, eu vou matar todos os adivinhos, todos os sábios, todos aqueles que professam a fé, alguma divindade diz que tem revelação por aí, eu vou exterminar com todo mundo. E Daniel, no capítulo de número 2, versículo 13, 14, 15, capítulo 2 de Daniel inteiro, essa história. Daniel chega para Sadraque, Mesaque e Abednego e diz assim: trata de orar, trata de jejuar, trata de consagrar, eu vou me fechar no meu quarto, eu vou orar, e o Deus dos céus me trará revelação, porque a gente já está passando por um exílio terrível, mas no meio deste exílio nós não seremos mortos. Deus nos trouxe para nos tratar, mas nós sairemos daqui louvando e glorificando ao nome do Senhor, honrados por Ele. E eles oram, e Deus traz não apenas o sonho para Daniel, mas a interpretação do sonho, porque Deus é o Deus das revelações. Deus é Deus das revelações. Deus é o Deus que no meio da tempestade, do exílio, do cativeiro, Deus está ouvindo o seu povo. Ele não está com as mãos encolhidas. Deus, no meio do cativeiro, Ele não está com os ouvidos agravados. Deus está no meio do seu povo. Onde estava Deus enquanto Judá estava dentro de Babilônia? Olha aqui para mim, igreja. Deus estava no meio do seu povo. Quantos entendem isso? Fica de pé comigo na presença de Deus. Eu encerro dizendo para você: Jesus, no meio das suas aflições, das suas dificuldades, do inevitável da vida, Ele clamou ao Pai, e o Pai respondeu a Ele. Milhares de obreiros, de homens de Deus passaram por grandes crises, situações inevitáveis que Deus permitiu a mando dEle, mas o Senhor se fez ouvir. O Senhor ouviu o clamor do seu povo. E eu encerro essa mensagem com o final do cativeiro babilônico, com o final do exílio babilônico, quando a Pérsia, agora um povo forte, estruturado, agora sob o comando de um homem chamado Ciro, ele entra na Babilônia. Ele invade a Babilônia, arrebentando com tudo, quebrando com todas as coisas. E quando ele invade, ele diz: quem são essas pessoas? Quanta gente? E as pessoas dizem para ele assim: você é aquele que Deus enviou para nos salvar. Como assim? Mostram dezenas de profecias acerca do próprio Ciro. E Ciro fica tão espantado com isso, e Ciro diz: chegou a hora de vocês voltarem para casa. Chegou a hora de vocês voltarem para casa. O império babilônico desaparece, o persa invade e manda de volta os judeus para Jerusalém. E sabe o que eu acho lindo? Enquanto os judeus estão voltando e Ciro está achando: sou eu quem salvo, sou eu quem faço, sou eu quem aconteço. Os judeus voltando sabendo: é Deus que cumpre a sua palavra. É Deus quem usa quem quer, do jeito que quer, da forma que deseja. Tem como a gente cantar de novo? Não há doença, não há ferrolho. Vamos cantar de novo esse hino, glória a Deus. Porque não há nada que possa impedir com o propósito de Deus na tua vida. Aquilo que você está passando e parece inevitável, e parece não ter fim, irmão, tem fim. Nós estamos passando por um processo. Todo processo tem começo, meio e fim. Toda prova tem começo, meio e fim. Toda luta tem começo, meio e fim. Só tem uma coisa que não tem fim: é a glória de Deus que nós desfrutaremos lá no céu. Levante as mãos e adore ao Senhor. Vamos louvar a Ele. Levante as mãos. Nós vamos declarar com canção aqui agora essa nossa fé, que nada pode impedir o propósito de Deus na nossa vida. Nada, nada, nada. Não há ferrolho, não há portas, toda minha vida, não há doenças, não há nada, não há nada. Vamos adorá-lo. Ó Senhor, te louvarei.
pois teu fôlego é a minha vida. Oh, Espírito de Deus.